Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia. Irmãos, a paz do Senhor a todos os irmãos, amigos que assistem esse vídeo. Hoje nós estaremos fazendo um comentário sobre a lição de número 10 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. E hoje nós vamos falar sobre o tema Só o Evangelho muda a cultura humana. E a lição de hoje, só o seu tema em si, ela já nos dá um resumo do nosso papel através do Evangelho na Terra. Hoje a lição ela vai detalhar como é a cultura do povo de Deus, dos gentios, algumas culturas antigas e outras recentes, e nós estaremos hoje falando um pouquinho acerca desta lição. Espero que essa lição ela possa trazer um pouquinho mais de luz sobre o nosso papel de levar o Evangelho de Cristo entre nações, tribos e língua. Nós temos como referência o primeiro tópico da nossa lição. A primeira questão que ela aborda é o que é a cultura. Quando nós abordamos o tema cultura, vem em nossa mente vários pensamentos e várias ideias, seja ela uma cultura regional, estadual, nacional e até mesmo mundial. Nós vamos falar da cultura hoje que tem um cunho espiritual, onde nós vamos falar acerca da adoração. Nós vamos falar também de povos que têm as suas culturas espirituais voltadas a deuses que foram passados aos descendentes de gerações e gerações, mas que muitas das vezes foram homens que marcaram o seu tempo e foram endeusados ou colocados como deuses. E a palavra de Deus ela vai nos dar uma referência acerca de cada um e do verdadeiro Deus. A cultura ela é uma das partes mais difíceis, que criam várias fronteiras, criam várias muralhas para que o Evangelho de Cristo possa chegar. O nosso próprio Senhor, no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, ele vai dizer: ide por todas as nações e fazei discípulos. Ou seja, o próprio Senhor já estava nos dizendo que iríamos a várias culturas, a vários povos com pensamentos diferentes, com culturas diferentes, com deuses diferentes. O próprio Senhor deixou claro que o trabalho do Evangelho seria um trabalho árduo, não porque o Evangelho em si seja um fardo pesado, mas que aonde ele entrasse, sofreria resistência, sofreria perseguições. Aqueles que levavam o Evangelho, o próprio Senhor comparou como a sua cruz, dizendo que cada um tomaria a sua cruz, porque o Evangelho traria consequências de prisões, de mortes, de tantos acontecimentos, para que pudesse atingir as nações, as tribos e línguas que a palavra nos ensina. Algumas culturas, nós muitas das vezes, quando a conhecemos, não entendemos a sua origem. A lição ela vai nos falar, no primeiro tópico, ela vai falar sobre a cultura do homicídio. Como que começou esse tipo de pecado sobre a terra? Por que se propagou de uma maneira tão terrível e tão rápida e tomou tamanha proporção? Nós sabemos que tudo que é cultivado como normal, ele tem uma tendência de se propagar com uma intensidade muito grande.
Quando a Bíblia vai nos dizer, no livro de Gênesis, quando Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel, ali nós vemos que o mal começa a envolver um dos seus filhos. Caim, ele deixa que um sentimento ruim entre no seu coração, e aquele sentimento ele vai tomando uma proporção tão grande que no final ele acaba tirando a vida do próprio irmão por ter ciúmes do seu irmão. O próprio Senhor, dizendo a Caim, ele pergunta: onde está o seu irmão? Bem sabemos que o nosso Deus, sendo onisciente, já tinha a resposta, mas o que o Senhor queria era que Caim refizesse no seu coração o pensamento da atitude que havia tomado. Porém, o próprio Caim, ele não se arrepende, mas ele traz consigo uma resposta ao próprio Deus, dizendo que não era guardador do seu irmão. Porém, aquele sentimento o seguiu, e através daquele sentimento os seus descendentes também seguiram o seu exemplo, tornando-se homicidas. Alguns, a Bíblia vai dizer que fizeram até mesmo música exaltando esse tipo de pecado. Então nós vemos que em alguns lugares o homicídio, o adultério, a prostituição, tantos tipos de pecado como idolatria, apostasia e tanto tipo de pecado se tornou parte da cultura de povos e nações, aonde o Evangelho de Cristo, quando ele chega, ele encontra muitas barreiras, porque o Evangelho de Cristo ele vem mudar aquilo que é pecado, aquilo que é o mal, para transformar em salvação aonde ele chega. O terceiro subtópico, ele vai falar de um assunto que tem se propagado de uma maneira muito perigosa no meio dos povos, que é a cultura do erotismo. Quando nós vemos casamentos, casais, muitas vezes envolvidos por uma cultura a qual o nosso próprio Deus, o nosso próprio Senhor abominou. O próprio Senhor, ele mostra que o seu povo era um povo separado, era um povo puro, aonde as culturas pagãs não deveriam envolver o povo. Vemos que a cultura dos inimigos de Israel traziam consigo em seus casamentos, em suas cerimônias matrimoniais, muitas vezes trazia o erotismo como parte do matrimônio, a promiscuidade, o adultério, a prostituição, o sodomismo. Eram costumes esses comuns no meio dos povos inimigos de Deus, aonde o próprio Senhor ele abomina, dizendo que Israel jamais deveria se contaminar com os costumes daqueles povos. E vemos que a cultura do erotismo hoje, ele vem se propagando em todos os lugares. Haja vista que vemos tantos casamentos sendo destruídos, lares destruídos, relacionamentos destruídos, porque muitas vezes abrem uma porta, uma brecha para uma cultura a qual o próprio Senhor a condenou, dizendo que o povo de Deus jamais deveria se contaminar, e o próprio Senhor dizendo que o vosso leito seja sem mácula, ou seja, sem pecado, que o nosso matrimônio, o vosso matrimônio, seja santo no Senhor. Nós vemos que existe uma diferença entre cultura e tradição. Vemos que algumas tradições, muitas vezes, ela é localizada nas famílias, em entes, em parentes, e é passada muitas vezes de pai para filhos, e às vezes ao longo dos anos se perdem, muitas vezes pelo desenvolvimento onde as pessoas estão. E vemos que a cultura, quando ela faz parte de um determinado povo,
muitas vezes ela muda hábitos de pessoas, como criar os seus filhos, como ensinar os seus filhos, como deve ser o casamento, como deve ser a fé, quais os tipos de Deus a adorarem. Algumas culturas, muitas vezes ela oferece que as suas colheitas, os seus cultivos, antes de ir à mesa de muitos, são oferecidos a deuses, muitas vezes a partes de animais também, muitas vezes eram oferecidos a deuses. Então nós vemos que algumas culturas, muitas vezes ela até aprisiona almas, culturas que muitas vezes não revelam a sua origem, cultura que muitas vezes aprisiona sentimentos, muitas vezes sem resposta. O Evangelho de João, no capítulo 4, vai nos dizer que Jesus, ele encontra com uma mulher, e é conhecida e chamada como a mulher samaritana, e uma mulher que ela foi forjada pela cultura dos samaritanos. E os próprios samaritanos, eles tinham o seu limite, as suas divisões. Não falavam com os judeus também não falavam com os samaritanos, porque eles foram ensinados uma inimizade, mesmo advindo do mesmo projeto, do mesmo plano de Deus. Em determinado ponto, em determinado caminho, cada um trilhou por caminhos diferentes, mas possuindo o mesmo desejo de adorar e agradar a Deus. E nós vemos que quando Jesus ele senta à beira de um poço e aquela mulher está tirando água, o Senhor ele tenta abrir uma pequena porta, porque sabia que aquela mulher ela estava presa por uma cultura. E quando ele pede água, ela automaticamente, reconhecendo que ele era judeu, ela lança sobre o rosto dele, dizendo: como pedes tu água a mim, sendo eu mulher samaritana e sendo tu judeu? Neste momento, o próprio Senhor ele encontra uma porta para poder entrar dentro daquela cultura, e ele dialoga com aquela mulher, e a mente dela começa a se abrir às palavras do nosso Senhor, e o seu coração, ao longo das palavras do Senhor, ele vai lhe falando acerca dos antigos, da sua vida, e chega em determinado ponto que ela mostra o centro do interesse espiritual, não só dela, mas também do seu povo, onde o próprio Senhor, quando revela a ela acerca do estado de vida que ela tinha, sobre os seus maridos, e ela respondendo que não tinha, o próprio Senhor mostra para ela ser conhecedor. O próprio Senhor vai dizer para ela que era conhecedor da sua situação civil. E quando ela ouve isso, ela faz o primeiro questionamento, o primeiro momento em que o Evangelho, as boas novas, quebram uma cultura. No momento em que o Senhor ele abre a porta para poder falar das boas novas, a mulher lhe faz a primeira pergunta, dizendo que uns dizem que o lugar de adorar seria nos montes e outro em Jerusalém. Então o Senhor revela àquela mulher dizendo que chegaria o tempo em que nem nos montes, nem em Jerusalém, mas que o Pai estava em busca daqueles que o adorem em espírito e em verdade. Através dessas palavras, o coração daquela mulher se encheu de paz, de alegria, porque ali ela ouviu palavras tão poderosas que ela não pôde conter apenas para si própria. Ela rompe a barreira da cultura dos samaritanos, corre até a sua cidade e anuncia que aquilo que estava proferido pelos profetas, aquele que havia de vir, ela acreditava que o havia encontrado à beira de um poço. E com as palavras fervorosas daquela mulher, com o coração cheio de alegria, com as algemas quebradas de uma
cultura que os prendia sem resposta. Ela convence uma cidade inteira de que à beira daquele poço estava aquele que estava trazendo para eles a libertação, um novo poder de palavra, uma nova adoração. Então todos rompem aquela cultura e vão ouvir Jesus acerca do Evangelho. A lição ela fala-nos a cultura original. Vai dizer que se a terra é do Senhor, todos deveriam saber deste mundo, não passamos de servos. Desde que a queda do homem, desde que o homem começou a povoar a terra, o pecado começou a contaminar o verdadeiro propósito divino no homem. Costumes começaram a aparecer, sentimentos começaram a tomar parte do coração do homem, certos tipos de cultos começaram a surgir para substituir a presença de Deus. A negligência humana e a ingratidão do homem tornou que em cada local, em cada cidade, em cada canto da terra, cada um tomasse para si o seu Deus. A Bíblia vai nos dizer que a terra se corrompe com as piores culturas possíveis: homicídio, adultério, mentira e traições e todo tipo de mal que começou a cobrir a face da terra. O homem já não tem ao seu alcance mais o discernimento entre o que agradar a Deus e o que não agradar a Deus. Então nós vemos que o nosso Senhor, ao longo dos anos, sempre busca intervir para atrair novamente ao homem, dando uma nova chance, um novo conhecimento e uma nova oportunidade. Um dos pontos que nos dias de hoje tem dominado não somente a nossa sociedade, mas o mundo todo, e foi uma das grandes preocupações do nosso Senhor, a cultura do consumo irrefreado. Ou seja, muitos têm buscado sem paz e sem descanso o ter, as posses, uma posição de status, uma colocação melhor, bens materiais, e nós vemos uma sociedade que ela está sendo devorada pelo consumismo mundial. Isso tem trago muitas vezes preocupações, doenças, e esse tipo de sentimento tem tomado o lugar de pensarmos, ao invés de pensarmos em Deus, temos nos preocupado muitas vezes com as questões do dia a dia. O próprio Senhor, Ele vai nos dizer no Evangelho de Mateus, quando Ele chega na cidade, e uma das coisas que o Senhor observa era a grande preocupação das pessoas. O próprio Senhor, Ele vai dizer que ao povo, dizendo: olha, eis que vos vejo bastante ansiosos, bastante preocupados. O povo perdeu aquele momento de confiar em Deus, de buscar em Deus, de esperar em Deus, substituiu o seu momento com Deus em trabalhos, em angústias, em enfados. E o próprio Senhor, Ele demonstra que ele percebe o sentimento, Ele diz: olha, eis que vos vejo bastante ansiosos. Então Ele começa a comparar a preocupação do povo como uma preocupação vã, e Ele começa a dar alguns exemplos do cuidado do Pai, e Ele vai nos dizer: olhar para as aves do campo, não trabalham, não semeiam, porém meu Pai cuida de cada uma delas. O Senhor observa que a preocupação daquele povo era o que haveria de vestir amanhã, o que haveria de comer amanhã, e o próprio Senhor diz: deixa cada dia o seu mal. Ou seja,
Quem trabalhava hoje estava preocupado com o dia de amanhã. Não vivia hoje, não vivia o amanhã. Estavam se distanciando de Deus. Não estavam mais esperando em Deus. Estavam tão angustiados que estavam se esquecendo que o dono de toda a providência é o nosso Deus, aquele que não nos deixará faltar nem sol, nem chuva, nem saúde, não nos deixará faltar o orvalho, não deixará que a terra segure a semente consigo para sempre. Mas o próprio Senhor, Ele mostra para os cidadãos daquela cidade que eles se esqueceram de quem era o seu Criador, o seu Deus, aquele que cuidava de cada um, desde o menor de todos os animais até a sua maior obra-prima, que é o homem. A lição, ela vai nos ensinar que nós somos seres culturais, temos a nossa cultura, nós somos reconhecidos pela nossa cultura. Quando nos identificamos para outra pessoa, ou talvez em outros países, a primeira coisa que eles identificam é qual é a nossa cultura. Nós, como filhos de Deus, também cultivamos a nossa fé, a nossa cultura com Deus, a nossa comunhão, a nossa dependência. Demonstramos a todos que o Evangelho, ele transforma a cultura, ele transforma tradições. Vivemos em um mundo tão cheio de culturas que muitas vezes, para que o Evangelho consiga transformar uma cultura, vivemos em um mundo onde muitas vezes a cultura, ela fecha tantas portas, pode causar tantos males. O próprio autor da nossa lição, ele vai dizer que Jesus, ele nasce num contexto cultural. Vemos que quando Jesus, ele aparece no cenário cultural, onde Roma, ela agora era o império que dominava sobre Jerusalém, sobre os demais povos daquele tempo, a cultura ela influenciava no costume dos povos. Prova disso é que os judeus esperavam que o Messias viesse subjugar os romanos, o trono de Roma, assumir o poder político, se auto-intitular o rei, aquele que livraria os judeus, Israel, do jugo dos romanos de Roma. O próprio Senhor, ele demonstra que o seu reino não era neste mundo, porque tudo que existe neste mundo está corrompido pelo pecado, pelo ódio, pelo mal, pelos sentimentos, pelo sangue, pelas lágrimas. Mas o Senhor, ele vai dizer que será um novo reino, onde neste reino não teremos lembranças de guerras, de derramamentos de sangue, de perseguições, de prisões. E este Evangelho convence a tantas pessoas, que muitos entregam a sua vida por amor ao Evangelho. Vemos nas arenas pessoas sendo mortas, mas não negavam o nome de Cristo, pessoas sendo torturadas, pessoas sendo mutiladas, presos, e não negavam porque perceberam e entenderam que aquele ensinamento que Cristo os trazia os remetiam a um reino eterno. Culturas que foram mudadas, pessoas que viviam debaixo do jugo da lei, pessoas que viviam debaixo do manto da lei, que alguns estavam condenados pela própria lei, mas encontraram no Evangelho a libertação, encontraram no Evangelho uma oportunidade de poderem serem livres e viverem um reino de paz. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, encontramos tantos pontos na história que foram transformados
pelas mãos de Deus, povos que passaram a ver que o povo que servia ao Deus Todo-Poderoso eram guiados pela sua mão, eram cuidados pelo Senhor, povos que passaram a temer aqueles que serviam a Deus, porque sabia que o Deus que os guiava era o verdadeiro Deus. Quando nós olhamos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, a partir do versículo de número 16, nós encontramos o apóstolo Paulo entrando dentro da cidade de Atenas, e Paulo, como um bom observador, ele começa a ver que dentro daquela cidade havia tantos altares, tantos deuses, que o próprio Paulo ele observa que havia mais altares do que habitantes naquele lugar. E Paulo, quando ele passa, ele observa que havia um altar com uma inscrição, e naquela inscrição lhe abre uma oportunidade de pregar o Evangelho. E quando Paulo lê um daqueles altares dizendo altar ao Deus desconhecido, Paulo então vai até o Areópago, o local onde filósofos, mestres, doutores discursavam acerca de política, de religiões, de costumes. Então Paulo começa a dizer acerca da sua observação, e Paulo diz que ao passar pela cidade, ele percebe que aquele povo era um povo supersticioso, era um povo que estava preso por superstições. Mas Paulo ele abre uma porta dizendo: mas passando eu entre os vossos altares, encontrei um altar ao Deus desconhecido. A este altar, a este Deus, é o Deus que eu sirvo. Segundo a história, tanto os gregos como os romanos, eles cultivavam muitos deuses, porque acreditavam eles que se eles dessem um altar a cada um dos deuses que representassem a sua cultura, eles seriam protegidos. Haviam deuses de vários nomes e de várias posições, deuses da chuva, do sol, deuses da guerra, da beleza, do amor. Vemos que a Grécia, ela criou inúmeros deuses para que o seu povo, quando determinada aflição viesse assolá-los, eles tivessem um Deus para buscar. Mas segundo a história vai nos dizer que aquela cidade havia passado por um momento muito difícil, onde uma grande epidemia havia tomado conta das plantações, do rebanho, e todos recorreram a todos os deuses que ali estavam, e a praga não havia cessado. Então, depois de recorrer a todos aqueles deuses, eles resolvem então a recorrer a algum Deus que eles não conheciam, para saber se havia algum outro Deus que pudesse libertá-los. Segundo a história, quando eles buscam ao Deus que eles não conheciam, a praga é cessada, a mortandade no meio do gado da ovelha é cessada. Então eles levantam o altar, porque eles não sabiam que Deus é que havia os libertado. Então Paulo, fazendo menção desta porta que lhe abriu, ele começa a dizer acerca do Deus Todo-Poderoso, o único Deus que criou o céu, que criou a terra, que criou os animais, o Deus que manda chuva no tempo certo, o Deus que criou as aves do céu, os peixes do mar, o Deus que criou o primeiro homem, o Deus que ao longo dos anos veio cuidando, veio protegendo, o Deus que tinha o domínio sobre tudo e sobre todos. E isso faz com que a cultura daquele povo se abra. Então eles querem ouvir
aquele evangelho, que Deus era aquele que Paulo estava anunciando. Aqui nós vemos que o evangelho, ele tem um poder tão grande, que aquela cultura da idolatria, da adoração, agora é voltado e focado no único Deus. E Paulo começa a fazer o papel em que Cristo Jesus nos ensina. Começa a falar de um Deus verdadeiro, que criou os céus, criou a terra, mas vai muito além. Um Deus que enviou o seu próprio Filho para morrer por todos aqueles que estavam no pecado. E Paulo continua dizendo que foi através do sangue de Cristo que todos nós um dia seríamos ressuscitados. A prova e a história vai nos dizer que um ano após Paulo fazer aquele discurso no Areópago, segundo os estudiosos, um ano depois, Paulo havia ganhado 10% da população de Corinto, de Atenas. Aquela cidade, ela possuía aproximadamente 570 mil habitantes, e em um ano, Paulo consegue ganhar mais de 50 mil almas através do Evangelho de Cristo. Hoje, vivemos em tempos onde se assemelha muito à época do pré-diluviano, onde pessoas se casavam, davam-se em casamentos, pessoas não se preocupavam muitas vezes com como agradar a Deus. Vivemos em tempos hoje onde muitos estão buscando a resposta na política humana, outros estão buscando a resposta na justiça humana, alguns confiando nos seus próprios recursos naturais, outros confiando na sua própria intelectualidade. Vivemos em tempo onde o próprio apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo no capítulo 3, ele dizia que chegaríamos nos últimos tempos, onde haveriam homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, infiéis, e estamos vendo em dias onde o homem tem amado mais o ter do que o ser. A crueldade tem tomado conta de tantos lares e famílias. Estamos vendo nos dias de hoje a falta de amor para com o próximo. Estamos vivendo dias onde o homicídio tem assumido uma escala assombrosa, adultérios, prostituição, drogas, filhos e pais que não conseguem mais se comunicarem, pessoas apostatando-se da fé, homens que blasfemam do nosso Deus, insultam ao nosso Deus, pessoas que, utilizando o nome de Deus, têm cometido tantos tipos de males, homens que em nome de Deus têm criado guerras, e quando o nosso próprio Evangelho nos ensina que o nosso Deus é amor, e sabendo disso, o nosso próprio Senhor, Ele mostra que o Evangelho é que nos liberta de uma cultura que acorrenta em prisões invisíveis, de pensamentos que muitas vezes levam alguns a depressões, ao suicídio, muitas das vezes morrem sem Deus e sem paz. Mas o Evangelho de Cristo, ele tem aberto portas em lugares que somente Deus pode entrar. Vivemos em dias onde o Evangelho de Cristo tem nos dado uma nova cultura, uma cultura de fé, de paz, de amor, onde vivemos uns com os outros na esperança de nos encontrarmos com Cristo, com o nosso Senhor Jesus. Fomos transformados, homens que outrora viviam no mundo perdido, destruído, sem paz, sem Deus, foram transformados pelo Evangelho.
pessoas que viviam atrás das prisões, de grades de prisões, aonde já haviam sido excluídos, muitas vezes até da própria família, mas o Evangelho entrando dentro das prisões, muitas vezes de uma maneira tão simples, transformaram homens e mulheres, resgataram vidas para a presença do Senhor, homens que hoje empunham a palavra de Deus, dão as suas vidas porque acreditam nesse Evangelho. Pessoas que viviam por tradições e culturas de idolatria, mas que não sabiam em que Deus acreditava, mas que a partir de conhecer o Evangelho, descobriram que só há um único mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, Filho de Deus. Talvez você que assiste esse vídeo, talvez você ficou preso em alguma cultura, alguma tradição, que não lhe deram a resposta de muitas vezes do que você precisava. Mas o Evangelho de Cristo, ele é a luz para o mundo, ele veio iluminar nossos caminhos, como diz o salmista: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Ele veio tirar um povo que estava em trevas, acorrentados e presos por mentiras, por prisões, e veio trazer a luz. Vidas desenganadas em hospitais foram restauradas, prisões restauradas, pessoas que viviam nas ruas foram restauradas, casamentos destruídos foram restaurados. Por isso a palavra de Deus nos diz que o Evangelho, ele é poderoso e ele pode mudar vidas. Quero agradecer a você, caro amigo, caro irmão, você que carrega este Evangelho nas suas mãos, o Evangelho que pode quebrar correntes, o Evangelho que pode transformar vidas, o Evangelho que pode trazer uma nova vida e uma nova paz a muitos que estão aprisionados. Seja você também um divulgador desse Evangelho. Dê a sua vida, dê o seu tempo. Não se deixe ser aprisionado pela cultura deste mundo, da ansiedade, das preocupações, porque o Evangelho de Cristo também cuida de cada um de nós. Que Deus abençoe e a paz do Senhor a todos, em nome de Jesus. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia.